Olá pessoal, eu sou Janaína Queradia e hoje no novo canal Cristão Consciente eu estou tendo o privilégio de estar conversando com o pastor Alvarez José Caetano do Bola de Neve Curitiba. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Jana? Tudo legal? Certinho. Já tô íntimo dela, já é Jana, já. E para mim é o pastor Alvarez, né? Então nós estamos abrindo oficialmente esse canal dentro da nossa programação, dentro do canal do YouTube e das redes sociais. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês compartilhem e que vocês aproveitem ao máximo as informações que serão aqui transmitidas. O canal, agora o programa dentro do canal, passa a se chamar Cristão Consciente. Uau! E diante aí dessas temáticas, né, pastor, até me coloquei a caráter hoje, né, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre aquilo que está por vir, né, eleições 2018. Uau! A importância disso. E eu já quero abrir com um pouquinho do jurídico, eu não posso deixar de lado, a minha função como jurista, né? E dizer que o Estado é laico, nós entendemos isso e nós respeitamos isso acima de tudo. Amém. Nós temos uma hierarquia dentro do nosso ordenamento jurídico, onde no topo está a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E pastor, eu quero lhe dizer assim que eu tenho uma verdadeira, um verdadeiro gosto pelo estudo da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela há de ser respeitada, ela há de ser conhecida, né? E ela há de ser fundamentada em tudo que acontece no nosso dia a dia, sendo jurista ou não. O artigo 5º resolveria toda a nossa vida se ele fosse respeitado, porque já lá no caput ele diz que todos nós somos iguais perante a lei. Em um dos seus incisos também fala que nós temos a liberdade de manifestação. Contudo, temos que ter consciência de que não devemos praticar violação à honra, à moralidade, à personalidade da outra pessoa. Nós temos, então, direitos, sim, mas temos responsabilidades. Esse é o melhor de tudo, né? O meu direito vai até onde inicia o direito do outro. Então, pastor, assim, o que me tem preocupado demais nos últimos dias, que com certeza Deus tem tudo isso nos nossos projetos, né? Eu sempre digo que a inteligência não é minha, foi Ele quem me deu. A fundamentação que eu uso em todos os meus trabalhos não é minha, é dele, porque eu creio nisso. Então, para todos que estão assistindo os nossos vídeos, de repente você não compartilha dos nossos ideais, mas nos respeite, né? E aqueles que compartilham, que façam um grande movimento, que nos tragam outras sugestões, porque esse é o primeiro episódio do canal chamado, do programa, né, dentro do canal chamado Cristão Consciente. Me preocupa, pastor, porque assim, nas redes sociais, em especial, eu estou vendo um bombardeio entre cidadãos. Um bombardeio de ideologias, nada contra. Eu tenho vários amigos que não compartilham da minha fé, que não compartilham dos meus ideais, que não compartilham de muitas coisas que eu curto. Mas eu respeito a eles. E eles, por vezes, me respeitam também, né? Então, assim, me chamou a atenção uma temática depois de uma palestra ocorrida aqui no Bola de Neve, onde o pastor Alvarez também participou. Foi um dos palestrantes. Ele tem muito conhecimento e me preocupa demais, que é o marxismo cultural. Como nós estamos, nos aproximando das eleições, nós devemos ter a conscientização de como eleitores, de como cidadãos e nós como cristãos. Sempre, né? Então, pastor Alvarez, vamos começar já, porque eu sei que muita gente está nos acompanhando, muita gente está curioso, né? Muitas pessoas estão curiosas a respeito do marxismo cultural. O que é o marxismo cultural, pastor? Fala aí, galera, tudo bem? Bom, primeiro eu quero só deixar uma coisa. Primeiro, eu estou vestido um pouco diferente do que você esperaria de um pastor, né? Primeiro porque por conta de toda essa movimentação de internet, toda essa coisa de você... a internet deu voz para todo mundo, né? Sim.
Então todo mundo meio que se tornou especialista em marxismo cultural, né? Tem muita gente falando, mas o que me dá, de certa forma, uma certa autoridade para falar sobre o assunto, porque eu sou um ex, né? Todo cristão é ex alguma coisa, né? Sim. Eu sou um ex-ativista, né, do movimento socialista, né, desde a juventude. Eu comecei a estudar sobre comunismo, socialismo, desde os 14 anos de idade. Olha só. Eu me filiei, eu participei do movimento do Fora Collor, na época de 1992, né. Eu estudei, né, toda a temática socialista com a literatura do Marx, do Engels, literatura do Lenin, do Stalin, do Trotsky. Então toda essa dinâmica, aí os irmãos Castro, Che Guevara, seduziu a minha juventude, a minha adolescência, muito, né? Fui da União da Juventude Socialista, né? Então participei de várias ações, fui presidente do Grêmio Estudantil do meu colégio. Nossa. Então eu tenho esse viés bem estabelecido. Fui para dentro da Câmara dos Vereadores, fui para dentro da Câmara dos Deputados, fui debater questões de passe livre. Só que então eu vivenciei essa experiência de uma forma muito íntima, assim, né? Tipo, de ler, de tentar viver um ideal socialista, um ideal comunista, bater de frente com o meu pai, que era empresário na época, era comerciante, e tentar de certa forma conscientizá-lo que a gente precisava ter aquela questão de divisão de classes, divisão de renda, toda aquela dinâmica realmente sedutora que existe quando você se depara com essa literatura. Só que à medida que você vai se envolvendo mais para dentro dos meandros, dos partidos, das instituições, você começa a perceber que nem tudo são flores. E nem toda ideologia, ela vai além, né? Sim, sim. Você começa a se identificar com os lobbies, que essa é a palavra que você tem que prestar atenção, né? O que está sendo dito agora, né? O lobby é aquilo que para onde a bússola está sendo apontada, né? Então, o que está direcionando a bússola da propaganda é o lobby. Os nossos pensamentos, né? Então, toda essa dinâmica dos grupos, né? Então, e todos nós, cara, tipo assim, daquela época de ir pra rua e com aquele viés de tentar tirar um presidente, todo mundo de cara pintada, o Brasil, inúmeros dos políticos hoje vivenciaram nessa época de uma forma muito intensa, né? Só que com o deparar vamos dizer assim, o presidente caiu e os grupos se fortaleceram. Sim. Né? Os grupos de esquerda todos se fortaleceram. E aí você para e pensa, a gente no primeiro momento não conseguiu eleger um presidente socialista, mas ele ficou em segundo lugar, sendo uma esperança futura. Então, se elegeu um presidente num socialismo água com açúcar, né? Sim, sim. Porque o PSDB, para quem não sabe, é um partido socialista, só que é um partido socialista de centro-direita, ali não se define muito bem. Então, é um socialismo assim meio fabianista, mas aí você vai ter que estudar um pouquinho sobre o que é o pensamento fabianista. E ali o presidente, esse candidato ficou em stand-by, se fortalecendo e fortalecendo as suas bases, mas já lançando muitas ideias no meio cultural, no meio acadêmico. Então, vamos dizer assim, sempre a cultura, ela sempre, vamos dizer assim, Abraham Kuyper, que é um grande teólogo que pesquisa bastante sobre essas questões de cosmovisão, ele diz que os artistas são as pessoas mais inclinadas às tendências de mudança. Olha que interessante. Então, tudo que sopra de mudança, esse teólogo, ele diz assim que as primeiras pessoas que sentem esse vento são os artistas. Sim. Então, sempre a construção de uma sociedade não começa pela política e não começa pela economia, começa pela cultura, pela artes plásticas, pela literatura, porque o artista ele tem essa ciência, ele como é um barômetro, né? Ele infla à medida que esse vento de mudança começa a soprar. E é exatamente o que começou a acontecer na sociedade brasileira, né? Ela começou a soprar em direção a um novo ideal, uma nova ideia por debaixo do pano, e às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, nossa, o que aconteceu com o país há tanto tempo atrás? Nada disso estava acontecendo. Não, nada disso estava somente acontecendo para nós, do mainstream, né? Assim, da grande massa. Mas na mídia, o underground, que é aquela coisa que acontece por debaixo, aquela coisa silenciosa, que é o meio artístico, que produz conteúdo que você vai consumir só mais para frente, é você pensar assim,
você vê a passarela lá em Paris, aquelas tendências, o nome já diz, tendência. Então você vê aquelas pessoas naquelas roupas extremamente extravagantes que muitas pessoas não usariam. Só que aquilo é uma tendência que vai influenciar a moda, vai influenciar o material têxtil que a roupa é produzida, vai influenciar as cores de uma estação, vai influenciar a dinâmica de toda a produção, de todo mundo que vai produzir roupa a partir daquela tendência. Então, nesse momento que o presidente caiu, começou a surgir uma tendência socialista dentro do Brasil. Começou a existir uma tendência socialista porque as pessoas viram que existia a possibilidade de um fundo começar a surgir, de uma voz começar a surgir, e 4 anos depois essa voz surgiu. E durante porque é tudo uma construção, foi uma grande construção. Pastor, uma construção de anos. Então, o que nós estamos hoje tratando, o que o pastor quer nos mostrar, é que não é nada que surgiu agora, né? 2, 3 meses atrás. Começou por causa das eleições. Sim, né? Ou há 1, 2 anos atrás. Não, cara. Esse negócio já está sendo construído e arquitetado há muito tempo. Se a gente fosse parar para pensar, fazer um parêntese histórico e voltar lá atrás, ele vai lá ele começa com um cara chamado Karl Marx, que é vamos dizer assim, o guru das grandes universidades, né? Sim. Através do seu conceito de pensamento marxista, né? Marx, ele parte do seguinte pensamento. Agora você vai ter que viajar comigo um pouquinho na história para você entender. Durante a Revolução Industrial, o homem pensava de um jeito, né? Antes da Revolução Industrial, ele estava transicionando, ele estava saindo de 1000 anos de Idade Média, entrando num processo ali de Idade Moderna, tipo assim, os valores estavam mudando. Então, você vivia em períodos que nem Europa, era muito ruim de se morar porque se morria muito cedo. Sim. Né? Aí, com a Revolução Industrial, né, existiu um boom de desenvolvimento no país. Então, você tinha uma grande carga de pessoas pobres, que já eram pobres, e tiveram uma mudança de vida por conta da Revolução Industrial. Lógico que, como em toda a história, você vai encontrar pessoas que se utilizam de justiça social e pessoas que se aproveitam da situação. Sim. Né? Até porque naquele momento eles poderiam ser a minoria. Exatamente. Então, existiam pessoas que exerciam a justiça e existiam pessoas que se aproveitavam do momento para o quê? Para ter uma mão de obra barata. Só que aí você para e pensa, a mente do homem está mudando. A forma do homem idealizar o seu mundo está mudando. Vamos dizer assim, você durante 10 anos você não tem nada e daí 10 anos depois você passa a ter possibilidade de ter o que você quiser. Você não vai pensar da mesma forma. Sim. Você começa a construir o seu pensamento de forma diferente. Quando Marx olha a situação do mundo naquele momento, ele pensa o que está fazendo mal para a sociedade é o conceito de pessoas que têm contra pessoas que não têm. Como foi sempre a base da sociedade. Pessoas que têm mais e pessoas que têm pouco. Ele idealizou o seguinte, que as supraestruturas, que é o que a pessoa consome, influencia quem ele é. Porque pensa comigo, eu não tenho nada e passo a ter alguma coisa. Sim. Então, naturalmente, eu mudo a minha forma de pensar. Esse é o pensamento que Marx introduz. Então as supras necessidades influenciam as infras. Então, o que eu consumo vai influenciar quem eu sou. E essa é a construção do pensamento do marxismo dentro do pensamento do Marx. A liberdade de escolha. Exato, mais ou menos assim. Só que daí o pensamento dele ele é um pouco cru. Aí ele conhece um outro filósofo chamado Friedrich Engels, que é o homem que entende a dinâmica de uma forma um pouquinho diferente. Só que ele diz que o problema está na sociedade ocidental. O problema está conosco, na nossa sociedade, que ela é estruturada em cima do direito romano, da educação grega e da moralidade judaico-cristã. Então, esses aí três pilares. É aqui que começa o negócio. Então, o Engels, ele dá um peso acadêmico para a tese do Marx. Sim. Ele tira aquele rabisco, aquela coisa que ainda é uma ideia, mas é uma ideia interessante, e joga um peso acadêmico. Ele sai do marxismo marxista e entra no marxismo cultural. Marxismo cultural não, no marxismo científico, que é o que depois foi batizado de comunismo. Que daí o Lenin aproveita para fazer a Revolução Bolchevique em 1917, aí toda aquela dinâmica que a gente conhece da história.
Só que aí você para e pensa o quê? Que começam a surgir os grandes movimentos revolucionários, né? Tipo assim, ele vê que a possibilidade de você ter um pensamento diferente ao capitalismo se faz presente no momento. E aí você tem Lenin sendo muito feliz com a tentativa da Revolução Russa, bancado por trás, historicamente, por banqueiros ocidentais, mas isso é uma outra história. Esse vai para um outro vídeo. Vai para um outro vídeo, bancado, né? Por gente que tinha condições de bancar ele para ele fazer guerra, que ninguém faz guerra de graça. A refeição nunca é gratuita, né? Alguém bancou, né? Mas tudo bem, alguém pagou pelo negócio. E aí você tem tudo isso, só que é sempre dentro daquele viés de burguesia e proletariado. Proletário do mundo inteiro, univos. Essa era a célebre frase desse movimento. As lutas de classes bem específicas entre como foi no ABC Paulista durante a época da metalurgia. O proletário lutando contra o burguês. Então, esse viés é muito marxista-leninista, muito marxista-stalinista. Só que o que aconteceu? Isso é uma base, né? Só que aí surgiram homens que pensaram diferente. Eles evoluíram o processo de pensamento acerca do socialismo. Entendi. Um desses homens, que é o que mais influencia a cultura do partido que regiu o Brasil durante 14 anos, chama-se Antônio Gramsci. Então, esse filósofo, esse pensador socialista, ele ficou preso durante um bom tempo. E nesse período que ele ficou preso, ele teve tempo de pensar. Porque uma coisa assim, a grande massa, isso eu falo para você... Eu vou ser honesto, cara, tipo assim, a gente não para pensar em determinadas coisas, a gente está preocupado no quê? No dia a dia. Em você levantar pela manhã, você pagar suas contas, pelo menos é assim que a gente espera. Né? Que você pague as suas contas, que você gere renda, que você possa colocar comida na mesa, que você cresça, que você estude. Então, vamos dizer assim, no seu fluxo diário de atividades, você não vai parar para pensar nisso. Porque você quer dar conta de tudo, né? Você quer dar conta de tudo. E se você, como nós cristãos, você tem uma religião... Então, tipo assim, não faz parte da sua vida parar para pensar. Desculpa, mas é real. Mas assim, aí tem um ponto interessante. Parar para pensar. Em meio à tecnologia, à internet, a nossa vida intensamente preenchida... Parar para pensar tem sido um privilégio de poucos. Privilégio de poucos. Aí o Antônio Gramsci fica preso, e nesse período que ele está preso, ele começa a idealizar, e ele idealiza o quê? Em tese. Ele idealiza que nem sempre vai dar para fazer guerra. Né? Nem sempre vai ter grana para fazer guerra. E aí ele começa a pensar uma forma, e eu quero ler aqui uma estratégia que ele utilizou, porque faz parte da palestra que eu dei. A doutrina do Gramsci consiste em inverter o processo revolucionário, fazendo com que a população esteja pronta para recebê-lo sem resistência quando deixa acontecer. Então, diferente de você estar no meio de uma guerra e você sempre tem aquela pessoa que vai ser contra, o Gramsci, ele pensa o seguinte: peraí, cara, eu preciso preparar um terreno para que quando isso vier a acontecer, as pessoas não resistam, não tenham resistência. Aí ele diz assim: a estratégia é dominar todas as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e governamentais, de modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidas por pensarem. Trata-se de uma manifestação honesta, espontânea e universal, submetida regularmente aos princípios democráticos. Como que isso funciona? É como se eu disseminasse um polvo, foi essa a expressão que eu dei, né? Tipo assim, aquele dia que eu usei o exemplo do polvo. Então, como que o polvo caça? O polvo, ele vem por baixo da presa e ele vai estendendo os tentáculos, né? Qual que é a estratégia base do polvo? O polvo ele tem um líquido que ele joga tanto para gerar turvar a mente, a visão da presa, quanto durante o processo de constrição, porque primeiro ele mantém ele preso e depois ele come, ele joga aquilo para inibir a presa. Então, depois que a presa está totalmente enredada no tentáculo, ele joga aquilo que ela cega, ele vira a cabeça, mostra realmente que abre a boca, a boca dele não abre por baixo, ele abre só depois que ele vira.
Aí ele consome a presa já não tem mais para onde ir. Então, é mais ou menos assim. O Antônio Gramsci e vários outros pensadores pensaram a partir do quê? Não são as supraestruturas que influenciam as infraestruturas. O que é uma infraestrutura? É aquilo que você pensa, que você imagina, que você deseja, aquilo que está dentro do seu arquétipo mental. Sim. São as infras que influenciam as supraestruturas. Então eles pegaram como se você tivesse uma pirâmide, né? Então eu tenho o primeiro pensamento do Marx, da supra para as infras, e depois eu pego e inverto a pirâmide das infras para as supras. Então primeiro eu tenho que influenciar como as pessoas pensam, porque assim, vamos ser honestos, dentro de todo o conceito de cosmovisão que eu estudo já tem alguns anos, e eu falo porque eu já tenho alguns anos de cristão e alguns anos que eu estudo exatamente esse viés dentro do conceito da teologia, de cosmovisão, de pensar, e vivenciei toda essa experiência. Como que eu mudo uma sociedade inteira? Eu mudo na escola. Eu mudo a criança. Não é o jovem, eu mudo o professor universitário, que vai formar o cidadão que vai gerar uma renda para uma nação. Então eu vou mudando as estruturas de pensamento, eu vou introduzindo dentro dessa estrutura de pensamento um ideal. Só que esse ideal é o ideal que eu quero. Sim. Né? Eu começo a construir ali, eu começo a semear na cabeça da criança que coisas que nós estamos vendo hoje são comuns, fazem parte da sua vida. Então eu não vou precisar entrar em guerra com ela, ela vai me defender, ela vai defender o ideal, porque ela foi ensinada que aquilo é o correto. E isso se torna o normal. Isso se torna o normal. Ela está sendo ensinada desde o berço, desde a educação, desde o ensino fundamental. Ele entra na faculdade já ensinada por professores que já foram doutrinados naquele conceito. Então quando eu recebo a informação, quem passa a ser o meu inimigo? Quem diz o contrário. Então hoje a nossa guerra cultural que a gente enfrenta no Brasil, hoje a gente vive a pior ditadura de todas, que ela não é militar, ela não é econômica, ela é uma ditadura cultural. Hoje a nossa guerra no Facebook, a nossa guerra nas mídias sociais é uma ditadura cultural. Hoje em dia você não vê mais discussões políticas, há um bom tempo a gente não vê discussões políticas onde os candidatos apresentem propostas reais daquilo que precisa ser feito. Eles apresentam ideologias que são defendidas. E críticas. Não, totais. Críticas ao outro, ao invés de apresentar, inclusive, planos efetivamente reais. E aí, assim, se você vai para o estatuto do PT, que aí é uma coisa que a maioria dos tanto cristãos como não cristãos, tanto cristão como não cristão comum, eles não têm por hábito se preocupar com a política. Né? Uma das coisas que a gente entende, e eu acredito assim, eu faço uma pergunta sempre quando eu abro uma palestra para falar sobre política na igreja. Quem não gosta de política? Vou dizer para você assim, que 70% levanta a mão. Você vai ser governado por alguém que gosta. E quem estuda. E quem está preparado ou não, mas ele gosta de política. Você não gosta. Então você vai ser governado automaticamente por alguém que muitas vezes não vai defender os teus valores. Não vai defender os teus ideais. Então, qual que é o nosso papel como cristãos para se tornarmos cristãos conscientes e principalmente sermos cidadãos? Sim. Né? Porque a cidadania é muito maior do que a palavra em si. O conceito de cidadania, né, que vem lá de Roma, né, o conceito romano do ser um cidadão, o conceito grego de você pensar em ser um cidadão inserido na sociedade, ou mesmo dentro do conceito judaico de cidadão, que vai um pouco mais além, né, de tudo, porque as tribos eram subdivididas e tinha aquela questão de todo mundo pertencer a uma coisa só. A dinâmica de você ser cidadão é muito maior do que você simplesmente dizer assim, eu tenho todos os meus direitos, mas eu tenho as minhas obrigações, eu tenho as minhas responsabilidades. E como cristãos, mais do que tudo, nós temos a nossa responsabilidade dentro da nossa Constituição, que é a palavra de Deus. Sim. Porque isso aqui é a Constituição do nosso país, porque nós somos chamados embaixadores. Exato. Então, se o embaixador, que nós somos cristãos, somos chamados embaixadores, nós não conhecemos a real papel da nossa Constituição, e me desculpe, você que é cristão e acredita que você já é um cidadão do céu, vivendo na terra, você está equivocado. Porque, senão, Jesus não teria dito lá em João 17 para que, pai, eles não precisam sair da terra. Tipo, se o próprio Jesus, numa das orações por nós, que seríamos aqueles que creríamos nele, sem o vê-lo, pediu para que nós não fôssemos tirados da terra,
Então, querido, nós somos chamados para gerar vida aqui. Exatamente. Atos 13 diz, né, que o rei Davi, ele serviu a sua geração, ao seu povo, no seu tempo. Então, governou, lutou, guerreou, venceu, não só um gigante, mas vários, né? Porque eu digo assim, que não era só o Golias, eram tantos outros. Eu gosto muito, né, da história de Davi. Esther também tem me despertado muita atenção. São guerreiros. Eu digo assim que os maiores, os principais heróis estão na Bíblia, e dentre eles o maior de todos é Jesus Cristo. Amém. Né, pastor? Então, assim, e nisso a gente tem que se basear, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me inspiro para eu me revestir realmente com a armadura de Deus e sair guerrear no bom sentido. Não me interpretem mal, porque hoje em dia o guerrear é com a fala, é com a escrita. Eu, como jurista, eu tenho o dever de transmitir, por isso que eu fui atrás do pastor Alvarez, para ele trazer alguém com qualificação para que possa me esclarecer as dúvidas e também que nós possamos transmitir informações, compartilhar experiências e influenciar aqueles que compartilham dessas ideologias, né? Se você for para pensar, Jana, a gente vive hoje uma situação assim. Nós vivemos uma ditadura que eu ainda vou descrever mais, vou dissertar mais sobre, chamada ditadura do oprimido, né? Exatamente. Então, esse conceito de oprimido opressor, que é a coisa mais chata do mundo, que é o que está sendo introduzido dentro da nossa cultura educacional através de um educador, de um pedagogo, de um mestre da educação chamado Paulo Freire, que criou uma tese sobre a pedagogia do oprimido. Sim. Né? Que nada mais é do que uma aula de marxismo cultural, né? Porque quem cunha esse termo, né, dentro do conceito de marxismo, é a escola de Frankfurt, né? Que é um tema vasto, que a gente não tem como tratar assim, a toque de caixa, né? Vamos dizer assim, não tem como a gente pegar um vídeo e querer tratar de todos esses aspectos culturais, que daí a gente vai ter que entrar um pouquinho na história dos Estados Unidos, um pouquinho na história de como que eles saem, né, fugidos do Stalin, se introduzem dentro das universidades americanas, eles estruturam uma tese de pensamento, eles saem de Frankfurt, vão para os Estados Unidos, vão para San Diego, lá eles montam uma escola, lá tem pensadores que são formados a partir dessa janela. Sim. Do marxismo cultural, que daí qual que é? É esse povo sendo disseminado na cultura mesmo, influenciando todas as dimensões da cultura, influenciando a literatura, influenciando as artes plásticas, influenciando a educação, influenciando a produção cultural, seja através de histórias em quadrinhos, seja através de literatura infanto-juvenil, através o próprio Marcuse desconstruindo a identidade, porque o grande viés desses caras qual que era? Era a desconstrução da sociedade ocidental através da quebra da moralidade judaico-cristã. Porque, cara, querendo ou não, o que sempre barrou tudo foi a moralidade judaico-cristã. Sim. O que é a moralidade judaico-cristã? É o equilíbrio. É o senso de até aqui eu posso. Daqui para frente eu ofendo o meu próximo, eu ofendo o meu próprio corpo. E como eu posso? Exatamente. Então, a moralidade judaico-cristã sempre foi o balizador. Aqui sempre existiu a presença de Deus em todas as esferas da sociedade. A moralidade judaico-cristã é o que define o equilíbrio de Deus na vida de toda e qualquer estrutura de governo. A moralidade é onde você tem aquela questão do quê? Dali para frente não tem mais porquê. E a quebra dessa moralidade, a desconstrução de uma sociedade baseada nisso, é o que é o sonho de todo pensamento comunista. E é exatamente o quê? Para eles, nós somos o ópio. Sim. Né? Nós somos o que cega, nós somos o que seduz a sociedade. Né? E aí você para e pensa. Se você for parar para pensar hoje, a nossa guerra, a guerra que a gente entrava hoje na televisão, nas mídias culturais, na internet, no universo de quadrinhos, que é o universo que eu participo ativamente. Eu digo para você assim, eu fui para a Bienal do Quadrinho esse ano em Curitiba. Legal. Se eu gritasse o nome de um determinado candidato ou o número dele, eu tenho plena convicção que eu não sairia vivo de lá de dentro. Você entendeu o que eu falei? Com certeza. Mas a pior coisa que eu vi foi que eu frequento esses ambientes há muitos anos. Eu frequento o Bienal do Quadrinho desde que eu era adolescente.
e sempre ouvia heavy metal, punk rock, Pantera, Sepultura. Tipo, era um ambiente underground. Sim. A pior experiência que eu tive esse ano foi chegar numa feira dessa e tocar Anitta. Eu fui embora. Nossa, eu lembrei da minissérie agora. Sabe, tipo, e tocar, sim, nada contra, sim, no sentido de... Mas você vê o que é. É um lobby. É o lobby do momento. Tipo assim, desculpa, você que vai ouvir, cara, você pode não concordar, mas eu não acredito, eu, particularmente, pastor Alvarez, eu não quero crer e nem acreditar que essas duas pessoas que estão na mídia hoje, que representam um lobby, né, me representem culturalmente fora do Brasil, como embaixadores da cultura brasileira, né? Porque eu sou, cara, eu cresci lendo Monteiro Lobato. Sim. Eu cresci lendo o Ziraldo, que é o cara que tá ali. Eu cresci ouvindo música americana, eu cresci ouvindo heavy metal, mas eu cresci ouvindo muita música brasileira, muita música brasileira de qualidade. Eu conheci muitos músicos que moraram fora do Brasil. Agora, você pensar que hoje, se eu não fosse cristão, a minha cultura estava sendo representada por um cara que é um representante do movimento LGBT XHIJOPS, lá YK, cachorro com bolinha e por uma outra pessoa que não representa as mulheres, eu acredito pelo menos que não deve representar todas as mulheres no país. Não, com certeza. A mim não. Entendeu? Culturalmente, essas duas pessoas são embaixadoras culturais de um país, eu acho bizarro. Não, e ainda é que eu tô assim tão focada nos princípios que eu tenho aprendido, né, que eu tenho visualizado nesses 4 anos do Bola de Neve, e tem me feito tão bem, né, mergulhar na palavra, a minha advocacia, os meus estudos, tudo que eu faço hoje em dia tem um outro viés, que quando o pastor Alvarez falou da Anitta, eu lembrei da minissérie da Globo, Presença de Anitta, que aí se vincula total ao que eu já li sobre o marxismo cultural, né, que vai além, né, não está ali só na cultura, está assim nos outros aspectos que nós estávamos conversando antes com o pastor Alvarez, que eu repudio demais, né, mas e que todo mundo aplaude, é legal, é bacana, por quê? Porque é o normal, a gente vai para o senso comum, porque isso tudo foi colocado ali na raiz do pensamento. Isso são os lobbies, né? Isso é, vamos dizer assim, a gente tem hoje no Brasil os lobbies, né? Os lobbies muito bem estabelecidos de discussão. Discussão sobre feminismo, discussão sobre o movimento de ideologia de gênero, discussão sobre o movimento LGBT, discussão sobre o movimento anti-armamento. Então, assim, você tem esses lobbies, a liberação da maconha, das drogas e tal. Só que aí você começa a traçar um paralelo, né, e você começa a ver, peraí, cara, mas quem que está ganhando? Como que era o discurso de um candidato antes do lobby? Né? Tipo, é que essa leitura pouquíssima gente faz. Mas você vê que o lobby, ele só interessa aquele grupo específico. O grupo que faz o movimento de ideologia de gênero, ele está pensando em outras coisas, né? Só quer pensar em liberar. Eu falo pelo seguinte, eu era pastor numa cidade, e aí estava sendo votada a Lei de Diretriz de Base de Educação, que ia ser transicionada, que ela tem peso por 10 anos. E tinha um texto lá, uma frase que permitia que aquela escola se adequasse ao conceito de ideologia de gênero dentro de um conceito defendido lá, que a cartilha que diz que vai ter que ter banheiro para o terceiro sexo e todas essas dinâmicas que a gente sabe que é estranho demais. E a gente, nós como pastores, fomos para a Câmara e fizemos usamos o nosso direito civil de nos posicionar contra e procuramos os vereadores e passou essa parte, esse capítulo ali, esse parágrafo não foi aprovado. Você vê exatamente uma manipulação ali, né, cara? Porque assim, existem lugares que passou que a escola teve que se adaptar a todas as mudanças, porque não é um parágrafo. Você aprova o parágrafo, chega tudo. Tem que mudar até o nome. Não é mais aluno, é alunex. Né? Não coloca nem O nem A, acaba com o dia do pai, com o dia da mãe, acaba com as representações. Porque o quê? Porque
Porque a criança que não tem pai, ela é oprimida pela criança que chega com o pai e com a mãe. Teoria da opressão. Né? Porque a criança que é oprimida por outra criança. Mas, gente, esse conceito é um pouco equivocado, né? No sentido amplo. Você está segmentando a sociedade, né? E isso não é sociedade, né? Isso é gueto. Você está transformando isso em guetos, né? Você está segmentando, é a mesma coisa. Aí você começa a pensar um pouquinho no Aldous Huxley, né? Lá no Admirável Mundo Novo. Você começa a fazer uma extensão em outra literatura que você pensa, opa, peraí, cara, o mundo está começando a ficar dividido por guetos. Isso é preocupante. Isso aí desconstrói uma sociedade que já é estabelecida e pré-definida a partir da Bíblia. Eu não estou falando assim, o seu pastor é fundamentalista. Antes de você me chamar de fundamentalista, você tem que entender o que é fundamentalismo. E é o desconhecimento. Né? Mesma coisa. As pessoas ofendem as pessoas de fascistas, né? Primeiro, algumas vezes eu peguei fascismo, a pessoa não sabia nem escrever fascismo para colocar no Facebook, né? Eu achei engraçado porque até fazendo uma ressalva ao Leandro Barreto, né, que eu assisti o vídeo dele também, ele fala em cristofobia, porque agora nós somos racistas, nós somos preconceituosos, nós somos fascistas, e ninguém fala nada da questão, né, de eles serem anticristos, de criticarem, porque isso é liberdade de expressão. Mas o cristão não tem liberdade de expressão, porque senão ele é preconceituoso, e pior, as pessoas que falam isso, como diz o Leandro Barreto, são aquelas que desconhecem a palavra, que desconhecem, né? Já é lamentável quando alguém que já passou por isso adota essa bandeira, mas tudo bem, é a ideologia dele. Agora, a pessoa que desconhece... É a mesma coisa você dizer para mim que no ano morrem um número X de pessoas por crime de homofobia no Brasil. Para você chegar e dizer assim, olha, no Brasil morre tantas pessoas por crime de homofobia. Por amostragem, só para você chegar e dizer assim, mas vamos voltar um pouquinho, vamos entender o que é um crime por homofobia. Pelos gráficos hoje que a gente tem, pelos dados, a gente pode fazer uma coisa só explicando, trazer gráfico, explicar com números, com proporções reais, não com aquelas que as pessoas mostram, dados reais ali. Vamos falar um português claro, cara, é um pouco estranho você pensar que em Curitiba hoje, você pega o jornal, dificilmente você vai encontrar um crime de cunho homofóbico, que se caracterizaria como um cunho homofóbico. Alguém que viu um casal de pessoas do mesmo sexo ou alguém com trejeitos ser espancado por ter trejeitos. Ser agredido, ter sido assassinado, ter sido morto e coisas do gênero. Tipo, essa amostragem, ela se faz muito equivocada quando se joga essa informação para a mídia. 60 mil morrem por ano por crime de homofobia. Tipo, 40 mil, 50 mil. Pô, gente, a gente tem um percentual imenso de habitantes num país que é um continente. Se a gente for mapear lá do Chuí até Marajó, o país é muito extenso para você tentar delinear uma linha que defina quantas pessoas são mortas por esse tipo de crime. Sim. Né? Que existe, mas os dados são um pouquinho incrementados demais, entendeu? Então você vê uma forçação. O que acontece hoje que a gente vive em si é uma forçação. Você força uma situação e você pega o quê? É uma construção ideológica. Você vai estar forçando um dado e as pessoas começam a replicar isso como se aquilo fosse verdade. E não vão sentar a cadeira para estudar. Não vão sentar para ler. Não vão atrás de fontes. Eles vão pegar um texto de um determinado ator, de um determinado produtor cultural, de um determinado... e vão crer aquilo como verdade. Elas não vão pegar um livro, não vão atrás de uma literatura, não vão sentar para pesquisar, não vão ver o contraponto, porque entende assim, querido? Você que vai ouvir a gente, você tem dois lados leitos de ler a história. Você tem que ler, sempre vai ter a visão daquele que ganhou e a visão daquele que perdeu. Sim. Né? Sempre. Eu fui doutrinado lendo, quando eu era do lado negro, Olga, judia, comunista, presa, que contava a história quando ela foi casada com Prestes.
Cara, aquilo é terrível. Sim. Mas agora e o contraponto daqueles caras que viveram a realidade de uma ditadura dentro de um país comunista? São casos Os e casos. pastores que foram perseguidos, que nem o Homem dos Céus, que eram pastores dentro de uma China comunista. Homens que foram perseguidos dentro de uma Cuba comunista. Pessoas que foram mortas durante o período da Revolução Cubana com os irmãos Castro e com Che Guevara. E aqueles que hoje ainda são perseguidos. Então você tem que ter esses dois pesos e essas duas medidas. Veja, o que nós estamos querendo dizer aqui não é que não exista. Isso existe. Mas, como se transmite para a sociedade, se esquece do outro lado também. Eu sempre digo que a gente tem que ter equilíbrio na análise das questões jurídicas, na análise das questões que vão para a mídia. E eu digo, inclusive, para os meus alunos nas universidades o seguinte: a gente não pode condenar. Às vezes alguém sai como indiciado. Mas eu não sou juiz, eu não sou promotora, eu não estou analisando aquele caso, eu não posso condenar aquela pessoa sem o trânsito em julgado, ou seja, sem não haver mais recurso. Isso está de novo, volta para a Constituição Federal. E muitas vezes, quando as pessoas pegam para si essa sistemática de revolução, de opressão, elas focam só nesse caso ou nesses casos, mas deixam de olhar para o lado. Que nem assim. Eu sei que você pode não concordar com o que eu vou dizer, você pode não acreditar, você tem todo o seu direito de crença. A única coisa que eu peço é que você tire a cabeça para fora. Sim. Né? Tipo assim, da onde? Da caixa. Sabe? Tira a cabeça para fora da caixa. Eu tô falando porque eu já fui, eu já li, já estudei, já participei de evento, já fiz invasão de Câmara dos Vereadores, fiz invasão de Câmara, atrapalhei plenária, tipo assim, fui pra rua, me manifestei, vesti camiseta, a minha barba não é grande hoje, porque mas já deixei a barba crescer por causa disso, hoje meu viés com barba é outro. Já li muito, já produzi, já critiquei, já debati, já escrevi, já falei contra o governo, na época tinha foto minha na Veja. Tipo assim, já me manifestei contrário ao governo que estava em voga no momento. Porque realmente, cara, aquele governo de 92, aquilo lá foi um erro. Mas, hoje, depois de ter aceitado a Jesus como Salvador da minha vida, de ter percebido o quanto essa cultura socialista eu trouxe para dentro da minha fé e Deus teve que me desconstruir para me reconstruir novamente, porque eu era o cara que eu tenho um senso crítico exacerbado. Sim. Tipo assim, eu tenho um senso crítico de questionar o que me colocam para pensar. Agora, eu tenho que saber por qual janela eu estou olhando esse senso crítico. O problema é que hoje, essa janela, ela tem que ser pura, ela tem que ser através da palavra de Deus. Exatamente. Ela tem que ser através da presença do Espírito Santo, não através de uma ideologia. Todas as vezes que na minha mente eu estou criticando uma autoridade, eu estou cogitando uma ideia de autoridade, sendo que essa autoridade ela é constituída por Deus, eu tenho que ver se a minha influência ela é pecaminosa, ou por esse viés adâmico que todo ser humano carrega, de rebelião, né, ou se ele não é ideológico por alguma coisa que eu estou ouvindo, que está entrando na minha mente de forma sedutora, e eu estou julgando a partir daquela ótica. O que me preocupou bastante, quando eu comecei a estudar, eu no caso comecei há pouco tempo mesmo, né, a estudar o marxismo cultural, e me levou até a procurar, através do pastor Bigardi, do Pedro, ao pastor Alvarez e os outros pastores, que em outros vídeos também irão apresentar seus pontos, né, de discussão, é a questão da quebra da constituição familiar. Cara, se você for parar para pensar, Jana, existem vários pedaços no YouTube que você vai encontrar, aonde o PT, esses partidos, não só o PT, mas vários desses partidos de viés que são coligados, PCdoB, eles acreditam que as crianças elas pertencem ao Estado e os pais não têm direito de intervir, tudo é do Estado. Esse é o grande quesito do pensamento comunista. O Estado, ele é detentor de tudo.
cai de novo na discussão do opressor e oprimido. Exatamente. Só que aí qual que é a ideologia? Eles querem formar, eles querem desconstruir a sociedade como a gente conhece. Essa família tradicional, pai, mãe e a sua prole, é um erro para eles. É isso que é o que oprime. Dentro de um pensamento mais filosófico, tudo começa com a visão do pai, né? O homem opressor que pega uma mulher, porque daí se pensa no criacionismo, não no criacionismo, mas no evolucionismo, o cara com a clava na mão, pegando a filha pelo cabelo e levando para dentro da caverna para violentar, estrupar e gerar filho. Sim. Só que, se você for analisar a sociedade como um todo, não é bem assim, né? Claro, são casos e casos. São casos casos que acontecem. Sim. Mas a gente não pode generalizar. Né? Aquele cara, o cara com a clava, arrastando a mulher, né? E quando é a mulher que está arrastando o cara para dentro da caverna? Que também existe. Que também existe. Então, sempre existiu. Né? E a mulher tem um poder de sedução muito maior que o homem. Então, são algumas questões que me fizeram refletir, né, a respeito dessa preocupação. Essa primeira foi a questão familiar. Quer falar mais alguma coisa da questão familiar? E assim, e você ter esse viés de você saber que a criança ela tem que ser protegida dentro da sua construção psicológica. Eu não sou psicólogo, mas eu sei, cara, por experiência, que nem todas as experiências que as pessoas querem que as crianças sejam jogadas na cabeça delas, elas suportam. Né? Você pode pesquisar isso na internet, isso não é... Eu tenho até alguns dados aqui no meu celular. Você não tem como você chegar para uma criança de 12 anos e dizer para ela que tipo de sexo ela vai ter. De 5 anos. Eu acho isso uma violência num nível gritante. Ou até imagens, né, que estão querendo implementar já na educação Sabe, infantil. tipo, você chegar para uma criança... E não adianta me trazer conceito freudiano, junguiano, de qualquer desses pensadores da psicanálise, porque quem é pai, quem é mãe, não vai permitir, cara, tipo assim, se você é um pai que você ama de verdade seu filho, você não vai permitir que alguém, dentro de um conceito... É lógico que a gente está pensando aqui dentro de uma sociedade judaico-cristã, equilibrada, onde a gente sonha com que as pessoas casem no tempo certo, que não quebrem nenhum dos princípios cristãos. A gente não está falando sobre culturas aos quais as meninas são dadas para casamento com 9, 10 anos de idade, ou com uma cultura que foi exercida no Brasil durante muito tempo, dos pais para se verem, né, os filhos já davam para o casamento. A gente está falando de coisas que são encaminhadas, né? Tipo, essa parte cultural, gente, pertence a todas as nações da Terra. Sim. Por isso que quando a gente lê o pensamento do Gramsci, em alguns aspectos você pode dizer, mas ele tem uma certa razão quando diz que esses valores são universais. Então a gente vai estar se defendendo contra isso que acontece no mundo inteiro. Por isso que hoje no mundo inteiro você encontra esse problema de ideologia de gênero, de discussões, porque isso não é Brasil. Isso é nível global. Né? Isso está disseminado porque, como isso saiu de uma escola que produziu tudo a nível global, isso está disseminado no mundo todo. O que acontece é que a gente tem que se defender, é que eu não quero ter um filho ou um neto exposto a alguma coisa que ele não esteja pronto psicologicamente para suportar. Vai ter um momento certo. Vai Sempre ter a maneira vai ter. certa. E não é assim, tipo, empurrando midiaticamente goela abaixo a sua posição. Porque o que a gente vive hoje é um empurramento abaixo, né? Tipo, eu coloco de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, que era para ser de madrugada, já não é mais de madrugada, é o dia inteiro. Letras de música, peças culturais, exposições de arte, tudo que você envolve, cara, tipo assim, você não tem mais arte, com todo respeito, você só tem pornografia. Sim. Porque até então, e assim, gente, agora eu tô com uma advogada do meu lado aqui, então acho que eu posso pensar. Eu não consigo entender, cara, por que ainda essa eu sei que é uma questão delicada, mas eu aprendi, né, que você não pode, na minha época de manifestação, você não poderia se manifestar nu, porque você fazia agressão ao pudor. Né? Você quebrava um princípio ético, da moralidade, jurídico, de você estar exposto nu.
E eu estou vendo uma série de manifestações desse mesmo viés que parece que já se desistiu de se lutar contra isso. Assim, eu sei que Deus criou o corpo, eu não estou falando contra a nudez aqui. Sim. Sei que Deus criou o corpo. Já fiz projeto de desenho com nu artístico. Participei de aula, né, com modelo nu. Não estou falando contra esse tipo de nudez, né? Eu trabalho com o corpo, porque a minha profissão me exige que eu trabalhe com o corpo. Vejo gente nu o tempo todo. O que eu estou falando é quando isso extrapola o conceito de respeito e passa a ser uma agressão. Uma coisa é você trabalhar com arte, outra coisa é você trabalhar com aquilo que ofende. E o que a gente tem visto hoje é uma ofensa, usar o corpo para ofender, não para manifestação cultural. Não até para causar, né? Para implementar que eu tenho 2 filhos menores que tudo eles me perguntam: mãe, o que é isso? O que é aquilo? E eu sempre acreditei que essa questão da nudez tinha uma idade para se começar a assistir, para se ver, né? A gente na igreja, a gente aconselha que as pessoas evitem muitos acessos a esse tipo de coisa, mesmo depois de adultas. Mas tem um seriado interessante, cara, no Netflix, que ele tem uma discussão entre os produtores de conteúdo adulto processando sites por não estar colocando limite de idade no material que está sendo divulgado. Ah, sim. Agora você para e pensa, se a pessoa que trabalha com produção de material adulto está entrando com um processo contra um site porque não sabe que aquilo é proibido, você acha que o que está acontecendo na mídia hoje é uma coisa legal, sensata? É normal. Normal? Tem alguma coisa errada, gente. Eu comecei a ler mais a Bíblia, tenho que ler mais, estou bem no comecinho, na realidade. E quando começaram a vir essas questões à tona, eu lembrei da questão da imoralidade de Sodoma, Gomorra, né? Que parece que as pessoas não acordam que está acontecendo, né? Está se caminhando para isso. Isso me preocupa, pastor. Em tese, a gente vive uma coisa que a gente chama de conceito babilônico, né? Sim, é a Babilônia. A gente realmente existe uma dinâmica da desconstrução dos valores para que essas coisas se tornem comuns no mundo. Não é só no Brasil. Sim. O Brasil é porque o nosso país, é na nossa linguagem, é no nosso idioma, é na música que você ouve, naquilo que te ofende. Eu ouço músicas que me ofendem aos ouvidos. Não porque eu sou moralista. Sim. Porque eu acredito que não tem por que ouvir determinadas coisas. É aquela coisa, eu consumo produto cultural. Né? Eu compro história em quadrinho, eu assisto filme, eu vou pro cinema, Sim. assisto filme nacional. Tipo, eu consumo material, eu consumo cultura. E não precisa ser diferente. E não precisa ser diferente. Só que eu quero, cara, que seja uma cultura limpa. Pô, um exemplo, eu tô assistindo uma série no Netflix, que é uma série nesses canais de televisão, onde às vezes eu tenho que mudar porque o negócio sai do limite do horário, sai do limite da moralidade, no sentido que, cara, isso não é para esse horário, tipo assim, pô, tem criança na sala, tipo, já foi, sabe? Tipo, eu sei que nós somos de uma cultura latina, aquela coisa que e é muito engraçado pensar que o brasileiro traz isso muito forte, muito carregado dentro do seu próprio viés cultural. Só que quando você conhece a Cristo e você quer viver uma vida de santidade, e aqui a gente está falando agora dentro de um viés cristão, sim, né? Bem específico. Seja você católico, espírita, independente, dentro de um viés cristão, não de um viés evangélico, de qualquer. A gente não é aqui pentecostal esquizofrênico.com. Somos cristãos conscientes, a gente está falando um assunto coerente com o nosso tempo, falando um assunto coerente com a palavra e falando um assunto coerente historicamente, porque se você quiser processar alguém, processa os livros de história, que todos os dados que a gente está dando aqui são históricos. A gente não está usando nenhum argumento fictício criando informações, que nem algumas pessoas vão para a mídia criar informação. Sim. Tudo que a gente está trazendo aqui são argumentos bíblicos, argumentos históricos. Isso é história. Antônio Gramsci, que está lá nos anais da história, preso quando ele escreveu o livro dele e trouxe os ideais. A questão é como isso está chegando para nós em sociedade hoje. E como estamos aceitando. Estamos recebendo isso já, nesse ponto. Agora,
O que a gente precisa entender dentro de uma questão de moralidade, moral, no sentido não de moralidade, no sentido, você é um falso moralista, no sentido que existe uma questão que está quebrando a linha do respeito pelas pessoas. É isso, gente. É o respeito. É o respeito pela instituição, como igreja, que é defendida na própria Constituição como um lugar que tem que ser preservado. O culto tem que ser preservado juridicamente. Constitucionalmente, a minha manifestação religiosa, ela é protegida por lei. Como a sua, em qualquer esfera, é protegida por lei. Sim. Né? A minha manifestação, o meu direito de dizer assim, eu não vou assistir isso, ponto, acabou. Eu não preciso concordar com esse viés que estão tentando me empurrar, com essa direção, com esse lobby, com essa bússola cultural apontada para esse viés ideológico. Eu não preciso consumir esse tipo de material. Eu não preciso. Agora, eu preciso entender o que eu preciso defender. São os meus valores. E quais são esses valores? São os meus valores morais, a minha identidade moral, aquilo que realmente faz parte do meu crivo moral. Se eu creio na palavra de Deus, eu vou respeitar isso de uma forma íntegra. E aí que eu digo assim, para todo mundo, não tem meio cristão. Sim. Ou você aceita os princípios de Deus, ou você não aceita. Se você quebrar um deles, me corrija, o pastor que está aqui comigo, né? Se eu quebrar um deles, então eu estou admitindo todos os demais. Porque não existe, não que você não possa errar, todo mundo erra, pede perdão, reconstitui, Deus, né, sempre vai nos perdoar. Agora as nossas bênçãos, se nós vamos receber ou não, vai também partir dessas quebras. E eu, como cristã, aceitar algumas circunstâncias que ofendem a palavra, então já não estou mais trabalhando dentro da palavra. Então, assim, a gente sabe que as pessoas que vão assistir, elas têm ideias ou visões cristãs até diferentes. Sejam elas calvinistas, arminianas, sejam batistas, Sim. sejam neopentecostais, pentecostais. Eu sei que tentar trazer tudo para uma linha de raciocínio que agrade a todo mundo é humanamente impossível e nem Jesus se preocupou com isso. Sim. Né? Então, o que a gente precisa entender como cristão consciente, como cidadão, hoje, a gente caminhando já para um final para não ficar muito extenso esse negócio. Sim. Você tem que entender que você está vivendo num país hoje que vive uma guerra ideológica. O que nós vivemos hoje é uma guerra ideológica. Uma guerra onde essa ideologia tenta desconstruir aquilo que a Bíblia defende do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Se você é cristão, com todo o respeito, amigo, e você tem desejo ou interesse que algum desses partidos que defendem essas bandeiras socialistas estejam no poder, você está equivocado. Você precisa voltar para a sala de aula e voltar a ler a Bíblia. Jesus nunca foi comunista. Isso é um pensamento lá, o Gorbachev, num discurso na época da Rússia, que estava vivendo uma revolução tanto cultural quanto econômica, introduziu a glasnost, introduziu a perestroika. Se a gente vai tratar em vieses históricos para você me dar um pouco de mais de credibilidade, introduziu um viés cultural e um viés econômico, e disse que Jesus era revolucionário, Jesus era... Não, cara, Jesus nunca fez nada disso. Biblicamente, pelo menos o Jesus que eu conheço, ele defendeu em inúmeros momentos as minorias em alguns aspectos, introduziu a mulher dentro da sociedade judaica, que a mulher não tinha voz, mas em nenhum momento ele disse que uma coisa ele deixou clara. Ele falou assim, cara, a gente tem que cuidar de todo mundo, os pobres a gente vai ter sempre com a gente. O pobre está aí, sempre vai existir, é uma questão que a gente vai discutir com Deus na glória. Por que as pessoas preferem viver o viés da pobreza? Porque eu sou pastor, cara, eu trabalhei com muitas frentes de ajuda humanitária, trabalhei em Pichilemu, no Chile, depois de um maremoto, fiz trabalho voluntário no Peru, fiz trabalho voluntário no Brasil, peguei mendigo da rua, um mês depois o mendigo estava de volta na rua, porque ele quis ir para a rua. Ele teve todas as oportunidades de sair, como teve alguns que saíram, alguns que são até pastores. Sim. Mas outros não quiseram, é uma escolha. Isso até Deus não mexe. Agora, se nós escolhermos, cara, a decisão que a gente tomar define o mundo onde a gente vai viver. Não é o meio, é minha decisão. Se eu decido, e não adianta vir com aquele papinho, né, tipo freudiano, de que o meio define a personalidade da pessoa,
porque ele pode até influenciar, mas ele não define. O que define é aquilo que a gente crê, são a nossa régua de crenças. Então, se eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu creio na palavra de Deus como fundamento e rocha da verdade, eu preciso caminhar à luz desse evangelho. E a luz desse evangelho me diz que eu tenho que defender os meus valores de família, que eu tenho que defender a Bíblia, tenho que defender os meus irmãos em Cristo, que tenho que defender N fatores e principalmente fazer com que essa palavra alcance o maior número possível de pessoas. Se essa é a regra para que eu e você possamos ser cristãos, nós temos que defender, politicamente falando, pessoas que têm esse mesmo viés. Agora, se eu defendo uma classe que luta contra a família, luta pró a ideologia de gênero que não é biológica, que biologicamente você só tem macho e fêmea. E eu não vou falar aqui desafio, mas, cara, biologicamente não tem um terceiro sexo. Me perdoem. E toda vez que a gente entra nesse viés de discussão, biologicamente, a galera vaza, porque não existe comprovação científica, genética, que exista um viés de inclinação que não seja comportamental para esse tipo de coisa. Outra coisa, se você acredita na questão da desconstrução da sociedade, da família, aqui diz, cara, que Josué diz que eis em minha casa serviremos ao Senhor. Abraão diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E essa família, ela é constituída de um homem, de uma mulher e a sua prole. Não tem uma outra família aqui dentro. Pelo menos eu não conheço. De Gênesis a Apocalipse só tem um tipo de família, aquela é constituída de um homem, de uma mulher e da sua família, dos seus filhos. Essa é a família que a Bíblia preconiza. Essa é a família que a palavra de Deus preconiza. Então, se nós somos cristãos, nós temos que se tornar cristãos conscientes, cidadãos que vão viver no céu, mas que têm que aprender a viver aqui na terra e sermos referenciais de um novo tempo, à luz da palavra de Deus, a gente precisa se posicionar como cristãos. Então, nós temos que apoiar partidos que tenham o mesmo viés ideológico que o nosso, que defendam a família, que defendam os valores, que defendam a segurança, né, que defendam a vida, né, que não deem aquela assim, porque se o cara não teve possibilidade de ter um relógio, ele por se sentir oprimido por aquele que tem, vai lá e além de derrubar o relógio, tira a vida da pessoa, porque ele é oprimido. Aí ele pega um grupo de psicólogos que creem nessa filosofia, nessa psicologia do oprimido, e tratam ele como vítima, sendo que a família que está lá chorando morto. E não adianta vir depois colocar nenhum comentário hipócrita, porque essa que é a realidade. Exatamente. Então, antes de você colocar qualquer tipo de comentário equivocado, vou dar um termo anatômico. Chega na sua casa, senta o seu glúteo máximos na cadeira que eu sou e gasta tempo primeiro estudando história, lendo a Bíblia e orando. Exatamente. Tá? Gasta tempo. Em vez de você ir para a internet, para ficar lendo blog pronto, site pronto, né, ou ficar discutindo, brigando, vendo com que roupa que fulano foi em festa de não sei quem. Até porque a gente está no momento muito do resumo, né? O supra-sumo. Então, o que eu puder pegar de supra-sumo tá bom e eu vou vender essa ideia e ponto final. Sabe, gente? Então, esse vídeo ele só tem um único viés, tá? Gerar em você o desejo de você aprender mais sobre esse assunto. Crescer como cristão. Vá para a palavra. E existe hoje um analfabetismo bíblico. Sabe, um déficit bíblico na vida das pessoas. As pessoas, elas têm tanto conhecimento acerca de tecnologia, tanto conhecimento acerca da vida dos outros e pouquíssimo conhecimento acerca da palavra de Deus, que é o seu instrumento de fé e prática. E temos muito o que conversar pela frente. Esse é o primeiro vídeo. Acompanhe a coluna, acompanhe o canal do YouTube. Essa coluna dentro do canal que se chama Cristão Consciente é o primeiro vídeo, é o primeiro alerta que nós estamos fazendo, tantos outros. Só que na fala do pastor Alvarez eu já pensei nos 4, 5 vídeos futuros, né? Porque nós fomos capacitados para isso, para divulgar, né, essas informações, essas experiências. Em se aproximando o momento do voto, na sua opinião, pastor, com toda essa riqueza de detalhes, o que um cristão deve observar e o que o cristão deve repudiar?
Primeira coisa que você deve fazer, na minha opinião, talvez não dê tempo para você fazer isso, mas que você desenvolva esse hábito, é gostar de política. Ponto. Não tem como a gente negar isso, gente. Eu neguei isso. Eu confesso que durante muito tempo eu neguei, disse não quero me envolver. Só que não tem como. Primeiro porque nós somos cidadãos, nós vivemos debaixo de leis que regem o nosso Estado, que regem a nossa vida. Então, se a gente não está ciente de quais leis estão sendo votadas, o que está acontecendo, o que está indo lá para ser julgado, para ser colocado como regra, a gente pega umas surpresas bizarras. Então, a minha dica maior para você que vai pesquisar pesquise o candidato que você quer votar. Agora, analisa do seguinte ponto de vista. Nenhum deles é perfeito, como você também não é. Nenhum deles é o Salvador. O Salvador só foi Jesus. O que você tem que entender é qual é aquele que o discurso dele está de acordo com os teus valores. Tá? Existe um determinado... teve um partido que ficou 14 anos no governo. 14 anos. E eu vi uma frase esses dias atrás que me deixou um pouco preocupado, porque eu vou corrigir aquilo que foi feito antes. Mas a pessoa que disse isso é do mesmo partido. Pode ter sido em tom cômico, jocoso, mas não tem diferença. Uma coisa que eu acredito muito é numa coisa chamada alternância de poder. Eu acho que é um momento no qual a gente precisa participar disso, alternar o poder. Outras pessoas precisam assumir. Sim. Né? Avalie a necessidade que a gente tem hoje de uma alternância de poder. É preciosíssimo demais a gente pensar dessa forma, em dar a oportunidade que outras pessoas participem dele, porque como isso é democrático, né, a gente tem esse direito ainda de, a cada 4 anos, se a gente não gostou, a gente vai lá e troca. Sim, por hora. De exercer o nosso direito. E uma coisa que eu te peço, avalie os valores. Veja se você que é cristão, se ele defende a família, se ele defende os valores fundamentais da existência, como é segurança pública. Gente, aprende. Nenhum presidente vai dar arma para ninguém, tá? Posse de arma e porte de arma, as palavras podem ser parecidas, mas têm sentidos totalmente diferentes. Você possuir uma arma, você portar uma arma, são duas coisas completamente distintas, tá? Ninguém vai para a rua abrir a loja e dizer assim, se armem contra a... Ninguém vai fazer isso. Então, não caia nesse engano. Por favor, seja um cristão consciente. Não caia nesse lobby, não caia nesse engano. Ninguém vai sair para ir dando tiro, ninguém vai sair por aí matando ninguém. Não caia nesse golpe. Não caia no golpe. Quem tem que cuidar da gente somos nós. Não é o Estado. Não confunda assistência social com assistencialismo. Existirão momentos nos quais a gente precisa de um apoio, sim. Mas quem tem que cuidar da nossa vida é a gente. Não é esses presentes do governo que vão fazer com que você fique amarrado a um voto. Eu posso falar, cara, assim, eu tenho uma filha, que minha filha faz faculdade no Mato Grosso. Ela se utiliza de bolsas porque ela tem uma bolsa moradia, porque ela está morando em outro estado por direito de lei. Tudo bem, mas essa bolsa moradia, cara, já existe muito antes do governo do PT. Ponto. Existem inúmeros desses projetos de lei que todo mundo se utiliza, que já existiam antes do governo. Só foram incrementados e foram disseminados de uma forma mais acessível. Só que essa acessibilidade tem um preço. Sim. E um custo para os cofres públicos.
Aí vai vir aquele assim, mas o Bolsa Família custa tanto e a Previdência Social... Eu sei de tudo isso, cara. Então, uma coisa que você deve avaliar, quais são os projetos de lei para a Previdência Social, para a educação, né? Para todas essas dinâmicas que compõem a nação onde você vive, querido. Não é simplesmente dizer que eu vou manter isso, que eu vou manter aquilo. A vida é muito maior do que um Bolsa Família, do que um Vale Gás. A vida é muito maior do que todas essas migalhas que estão sendo jogadas para a sociedade, e a sociedade está comendo. Existem muitos outros valores por detrás que são muito mais pesados. Você poder sair de casa sem medo sem estar tão preocupado, porque em tomar um tiro, né, em viver uma situação a qual você é inesperada e você não ter nem condições de procurar ajuda, porque você não vai ter. Sim. Porque vão preferir acudir a outra parte do que te acudir. Isso é estranho. Onde o próprio policial que vai te dar, ele não pode te auxiliar como devem por você ser vítima, porque ele tem que dar total atenção ao assaltante. Não só a atenção no sentido que tem que saber se o cara não está machucado, se o cara não está ferido, se o cara vai prestar queixa contra ele. Desculpa. Então, se o teu candidato enfatiza esse tipo de coisa, cuidado. Ele tem que preservar a vida como um todo. A vida se baseia em valores. A economia... Cara, a economia ela é uma das concepções mais conservadoras do mundo. Crédito não é economia. Liberar crédito para a população não é economia, gente. A economia se fundamenta em linha de produção, consumo, o dinheiro volta para a sociedade novamente revertido em serviço, em receita, volta a ser produzido, volta a ser vendido, volta para a economia em serviço e receita. Crédito é uma vez ou outra que você precisa dar uma injeção de ânimo. E orçamento, né? Orçamento, gestão de orçamento público. Isso também é algo que fundamental. Nós temos que analisar. Então, se você é cristão, querido, e você está pensando em votar conscientemente, você está atrasado das informações que você precisa, né? Mas, ore. A gente não está aqui para dizer em quem você pode votar. Não, né? Em nenhum momento. Não é esse o viés. A viés nós precisamos de alternância de poder. Um partido que esteve no governo durante tanto tempo, que se mostrou inapto para as funções e que hoje não consegue gerir e tenta jogar a culpa do tempo nas costas de outra pessoa que está tentando equilibrar as coisas, mas também já se mostrou tão inapto quanto. O que vai entrar também é inapto? Não sei, cara, a gente vai ter que arriscar. É o que temos para hoje. Sabe, tipo assim, mas pastor, o outro é inapto, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas eu vou usar uma frase que eu li, cara. Eu prefiro um Pedro impulsivo, gritalhão, espalhafatoso, mais justo e honesto, do que um Judas que metia a mão na sacola de dinheiro. Ela, não. E é interessante isso, né, pastor? Algumas pessoas, essa é a última parte do nosso vídeo, vão assistir antes de assistir ao vídeo e algumas vão assistir depois. Se você não teve a oportunidade de assistir ao vídeo completo, assista, né? As informações que o pastor Álvares trouxe são, assim, de suma relevância. A questão do marxismo cultural, em que pese divergências de opinião e é como eu falo na primeira parte do vídeo, o Estado é laico, nós temos o direito de livre manifestação, em decorrência com o direito de não ofender a dignidade da outra pessoa e tudo mais. Então, assim, é para aqueles que compartilham da nossa fé, que compartilham da nossa ideologia. Se você não compartilha, mas nos respeite, porque nós podemos nos manifestar em momento algum aqui nos ofendemos, quem quer que seja. Por quê? Porque eu busquei o pastor Álvares, que ele tem fundamentação, ele tem conhecimento, fática e também doutrinária a respeito da questão, por isso que eu fui atrás dele. É algo que me chama a atenção. O marxismo cultural, ele existe, ele é real, ele está na nossa sociedade e ele tem que ser, sim, evitado.
ele tem que ser combatido, mas combatido com eficácia, né? Não é para sair nas ruas se degladiando como está acontecendo, né, pastor? Mas nós queremos que você tenha conscientização na hora do voto, que você busque aquele candidato que pode sim evitar a tomada de poder de quem prega de forma indireta o marxismo cultural. Ou direta, né? Ou direta, né? De quem é a favor da destruição do projeto, do maior projeto de Deus, que é a família, daquele que prega a possibilidade de questões que para nós cristãos, né, é algo assim que ofende os princípios de Deus, que é o aborto, a pedofilia, né? As questões aí culturais que ofendem as palavras que Deus tem para nos trazer. Então, assim, que você avalie. Nós não estamos aqui pregando de forma alguma um candidato, mas o repúdio ao marxismo cultural. Está na hora de acordarmos, está na hora de pensarmos no Brasil como um todo. Eu não visto aqui as cores brasileiras porque eu apoio um determinado candidato. E, pastor, vou te dizer uma coisa que eu não te disse antes e que não me dá satisfação nenhuma dizer, mas eu não vou poder votar. Eu sou uma daqueles votos, um daqueles títulos que está cancelado. Porque a vida passou, o negócio foi fluindo e eu perdi o lapso temporal da biometria. Mas eu, como jurista, tenho o dever, sim, de levar a conscientização. Eu não posso votar, mas eu posso fazer com que as pessoas votem conscientes. Então, a questão da biometria, me desculpe, mas não é só para a classe que se diz oprimida, que se pensa oprimida, não. Porque eu não me acho oprimida. E eu não consegui fazer biometria por erro meu, por distração minha do meu lapso temporal, me apeguei a todas as minhas atividades familiares, cristãs e profissionais, e o tempo passou. Só que eu tenho o dever de vir aqui, né, e pedir para que aqueles que compartilham de todos os nossos ideais, que busquem uma conscientização, que busquem ir atrás de quem tem condições de fazer com que essa política do marxismo cultural não venha a criar raízes maiores aqui na sociedade. Não é só a nossa geração, como diz o pastor, e assistam ao vídeo por inteiro. Vale a pena, não é perda de tempo ganhar, né? Assista, ouça o vídeo, porque tem muita base doutrinária, tem muita base de vivência fática. Então, compartilhem nas redes sociais e busquem mais uma vez fortalecer as instituições e os princípios que estão na palavra, né? Que estão ali para fortalecer a nossa sociedade, porque uma sociedade fortalecida é aquela que institui os princípios cristãos, que institui os princípios familiares, né? E que busca defender. Então, nesse momento não tem meio cristão, você é cristão ou você não é cristã. Né? Você tem que entender assim, meu querido que vai ouvir. É um tempo, eu acredito que muitas das vezes o povo de Israel ele sofreu porque ele aceitou tomar uma decisão baseada na sua própria vontade. Sim. Né? Tipo, a Bíblia diz que inúmeras vezes o povo caiu porque ele mesmo quis cair. Né? Tipo assim, ele se deixou ser seduzido pelo momento e se embrenhou cada vez mais fundo e se afastou completamente de Deus. Eu acredito que não é isso que Deus deseja para a nossa sociedade brasileira hoje como cristãos. Então, como que nós vamos reagir a isso? Né? Como que nós, cristãos conscientes, reagiremos a isso? Nós reagiremos a isso colocando no poder uma pessoa que preze pelos nossos valores de família, que preze pelos nossos valores, que defendam as nossas crianças, que defendam os pilares fundamentais da nossa fé, que são o que nós temos. Porque se entrar alguém hoje, cara, dentro do viés que está se desenhando por coisas que são ditas nas redes sociais e coisas que vêm à tona constantemente contra determinados grupos, dá medo se essas coligações vierem ao poder. Porque isso pode acontecer que o povo, como eu falo, vire a cabeça. E depois que já está tudo
contaminado, fica difícil você dizer assim, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Quando nós tivemos as condições de agirmos de forma diferente, a gente não agiu. Então, depois não vai ter como culpar Deus pelo negócio. Então hoje, querido, está nas nossas mãos o direito de voto. Se você entendesse o quão poderoso é o simples fato de você sair da sua casa e exercer a sua cidadania no domingo, né? Ir lá e você poder fazer o seu direito de voto, você está sendo obediente à palavra, porque a Bíblia diz que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pastor, lá está falando de imposto. Não, está falando de sociedade. O imposto é um dos viés que todos nós temos que pagar, mas está falando de sociedade. E outra coisa, faça um alerta, faça o voto completo, tá? Não só o presidente. Escolha o seu presidente, escolha seu governador, escolha os deputados, escolha o senador. Não esqueça, para o voto ter a validade de eficácia, ele tem que ser por completo. Não vote em branco, não vote nulo, mas vote naquele que mais se aproximam, naqueles, né, que mais se aproximam dos teus princípios. E outra coisa, gente, esquece esse papo que voto nulo e branco vai para alguém. Segundo a Constituição, do Tribunal Superior Eleitoral, tudo que é branco e tudo que é nulo é automaticamente descaracterizado. Ele não contabiliza na cédula, na contagem, tá? Ele não entra. Então não vai nesse papo aí de que se eu votar branco, não vote branco, não vote nulo, sabe? Tipo assim, como a doutora disse, vote presidente, senador, deputado estadual, deputado federal, governador. São 2 senadores, alguns estão por estado. Então, às vezes, alguns partidos não apresentaram uma segunda opção de senador, mas você tem que votar, né? E então, faça com consciência, faça debaixo de oração, faça debaixo de jejum, sabe? Não faça de qualquer jeito, gente, sabe? A gente precisa tanto exercer o nosso direito de cidadão de uma forma consciente, isso vai fazer com que a nossa própria fé se fortaleça. Eu digo que quanto mais nós somos cristãos, cidadãos conscientes, nós pagamos os nossos impostos, nós obedecemos a vida civil como elas têm que ser, nós caminhamos à luz do Evangelho, somos verdadeiros representantes do reino de Deus aqui na Terra. E se nós queremos realmente tocar uma geração, se nós queremos realmente transformar a mente das pessoas, e as pessoas se sentirem atraídas pelo poder do Espírito Santo, é a nossa postura que vai fazer essa diferença, é o nosso exemplo. Nós vivemos hoje numa modernidade líquida, que é o que a sociedade filosófica, sociológica está chamando essa nova dimensão de sociedade, uma sociedade líquida, uma sociedade que se muda a todo tempo, que se adapta a tudo, tudo muito individualizado, só que nós não moramos de forma individualizada dentro de um país, nós moramos de forma coletiva e precisamos aprender a nos respeitar e principalmente temos que colocar pessoas que defendam valores, que façam que a sociedade se transforme numa sociedade forte, não numa sociedade diluída, não numa sociedade fragmentada, fragilizada, aberta ao conceito de anarquia organizacional, que não é o conceito de anarquia filosófica, que é uma coisa distinta, mas aberta a um precedente de anárquico governamental, que daí a gente está, com todo o respeito da palavra, lascado. Então acompanhe nosso canal no YouTube. Nós vamos ter, a partir das próximas semanas, outros vídeos também de suma relevância para o cristão consciente se manter informado. Eu também sugiro e vou deixar ali na descrição acompanharem o canal do pastor Marcelo Bigardi, do apóstolo Rina, através do Bola de Neve, porque os dois estão assim realmente movimentando essa conscientização e isso é de suma relevância. Eu digo os dois, porque principalmente os dois. Acompanhe aqui também o canal do pastor Alvarez, eu vou deixar lá na descrição também. E não esqueçam, pessoal, é momento de oração, de jejum e de buscar o voto consciente. Aguardamos vocês na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.